Polêmicas e erros podem atrasar a vacina de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca. Esse é mais um vídeo da TV Coyote. Lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado e também que você pode colaborar com o meu trabalho utilizando o Pix. É só colocar o QR Code aqui do lado na câmera no aplicativo do seu banco, caso queira colaborar. Bom, gente, é o seguinte, temos várias vacinas sendo testadas contra o novo coronavírus, como eu sempre faço questão de frisar. Várias delas já testadas em humanos, algumas na última fase de testes em humanos, a fase 3. E, em particular, temos 3 que já têm a divulgação de resultados prévios de eficácia nesta fase 3. A vacina da farmacêutica estadunidense Moderna, a vacina da farmacêutica também dos Estados Unidos Pfizer, em parceria com a BioNTech da Alemanha, e também a vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca. A gente tem aí algumas outras muito adiantadas também, mas que ainda não têm os seus resultados da fase 3 divulgados. É o caso da Sputnik V da Rússia e também da Coronavac da China, certo? E dessas vacinas que eu citei, várias são testadas aqui no Brasil. A Pfizer em alguns estados, a AstraZeneca em vários estados do Brasil e testada com muita intensidade, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, e a própria Coronavac no estado de São Paulo em parceria com o Instituto Butantan. E o tema do vídeo de hoje é sobre a vacina de Oxford. Essa talvez seja a mais relevante para a gente discutir aqui, por um único e simples motivo. Foi a única vacina em que o governo federal fechou acordo para distribuição nacional. Certo? Então, o Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz e a AstraZeneca, pretendem vacinar 65 milhões de brasileiros no primeiro semestre do próximo ano e outros 65 milhões no segundo semestre, totalizando 130 milhões no ano de 2021, contra o novo coronavírus, através dessa vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e produzida pela farmacêutica europeia AstraZeneca. Além desse acordo do governo federal, o que a gente tem é o acordo do governo de São Paulo com a Coronavac e possíveis acordos estaduais com a Sputnik V e também até com a Pfizer. Isso ainda pode ser discutido, mas tem aqueles entraves de temperatura da vacina e tudo mais. Bom, então a vacina da AstraZeneca com Oxford é a vacina que o governo federal escolheu. E em meados no mês de julho, agosto, ela era vista como a vacina mais promissora, mais próxima de realmente ser aprovada. Porque ela entrou antes das outras na fase 3 de testes, na última fase, porque ela utiliza um método mais tradicional do que o método utilizado de RNA da Moderna e da Pfizer, e por tantos outros motivos. Com a marcha dos acontecimentos, a gente começou a ver um certo atraso da vacina de Oxford. Atraso não é a palavra muito legal porque foram acontecimentos comuns nesses períodos de teste. Por exemplo, uma paralisação na testagem depois que você teve aí a morte de 2 pessoas diferentes que eram voluntárias e tudo mais. No final, a Pfizer e a Moderna saem na frente. A Pfizer já pediu autorização para uso emergencial nos Estados Unidos. Bom, chegamos então, fazendo essa retrospectiva importantíssima para entender a notícia, chegamos então no dia 23 deste mês, certo? Na última segunda-feira, 3 dias atrás, antes da gravação desse vídeo. Finalmente, a AstraZeneca e a Universidade de Oxford vêm a público e divulgam os resultados preliminares da fase 3. Qual é a eficácia da vacina? Entre os que tomaram a vacina de verdade e os que não tomaram, quantos de cada grupo pegaram o novo coronavírus? Bom, enquanto o Moderna apresentou uma eficácia fantástica de mais de 90%, Pfizer de 95% e já encerrou, não foi resultado prévio, já encerrou, a única que encerrou, e por aí vai. O anúncio da AstraZeneca foi de que a vacina chegou a alcançar eficácia de 90% em um grupo de voluntários que recebeu metade de uma dose na primeira vacinação e um mês depois recebeu uma dose completa. 90% de eficácia. Tá ótimo. Se fosse 55 já teria autorização da OMS, já teria autorização da Anvisa, tudo sendo comprovado, se demonstrando segurança e todo o restante. Já seria uma eficácia tolerada. O que significa eficácia? 50% é eficácia, 50% que toma fica realmente protegido da infecção pelo vírus.
Por que isso é considerado suficiente? Porque se todo mundo se vacina, isso já contribui para que você breque e interrompa a cadeia de transmissão. Ainda mais quando você já tem gente imune porque já teve o vírus anteriormente, né? Uma discussão grande isso daí. 90% neste grupo. Tomou meia dose, um mês depois tomou dose inteira, né? 90% de chance a menos de pegar do que quem tomou a vacina falsa nos testes. Bom, só que aí veio o segundo anúncio que a própria AstraZeneca e a própria Universidade de Oxford classificaram como um fato um pouco esquisito e inesperado. Um outro grupo de voluntários teve eficácia de só 62%. Só é sacanagem. É uma boa eficácia. Vira pouco quando a gente compara com os 90%. Bom, este outro grupo de voluntários recebeu 2 doses completas da vacina. Enquanto o primeiro recebeu meia dose na primeira, o segundo grupo recebeu a dose inteira na primeira vez que toma. Certo? Então, 2 grupos, 2 eficácias diferentes, uma eficácia média que gira em torno de 70%, levando em consideração o número de voluntários que participaram de cada um dos grupos. Um anúncio que chamou a atenção, as pessoas acharam meio esquisito, pô, o cara tomou menos vacina e a eficácia foi maior. Que criou uma estranheza, vamos dizer assim. De qualquer forma, resultados positivos, apesar de resultados bastante prévios. Qual que pode ser a explicação para essa disparidade da eficácia, né? A gente vai entrar nas polêmicas, só que é só a introdução importantíssima para a gente entender tudo. Bom, aqui neste caso eu vou pegar uma explicação do Fávio Guimarães de Fonseca, que é virologista do Centro de Tecnologia de Vacinas, do CT Vacinas, e pesquisador do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele deu essa declaração em entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Farei a citação em aspas para não cometer nenhum erro de uma área que não é a minha. Vamos lá. Uma hipótese é de que a dose inicial inteira cause uma reação grande contra o vetor que carrega a proteína do coronavírus para as células. Por isso, usar a meia dose inicial seria mais eficaz. A estratégia de vacinação de Oxford usa um vírus diferente, adenovírus, para levar para dentro da célula humana uma proteína do coronavírus. Na primeira dose, nosso sistema imune, que é frenético, vai gerar resposta contra o coronavírus, mas também contra esse vetor. Na segunda dose, se essa resposta for muito alta, ela acaba inativando a própria vacina. Então, a eficácia de uma dose menor seria em decorrência da resposta do sistema imune ao vetor e não ao novo coronavírus em si, né, que é utilizado. Certo, gente? Só que essa explicação, ela não apaga o fato de que a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford não tinham informado que o teste estava sendo feito dessa forma, com meia dose. Isso já criou estranheza. E mais do que isso, né? O porquê estava fazendo dessa forma. Tudo bem? E isso ficou esclarecido na própria segunda-feira, algumas horas depois. O executivo responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento da AstraZeneca, o Menelas Pangalos, revelou à maior agência de notícias do mundo, a Reuters, né, que a empresa não tinha realmente a intenção de fazer a aplicação de metade de uma dose na primeira vacinação, neste primeiro grupo que teve eficácia de 90%. Que isso se deu por um erro no cálculo da dosagem, né? Um acidente que surpreendeu por mostrar uma imunidade maior, por trazer um resultado mais positivo do que quem foi vacinado da forma que era para ser vacinado, certo? Isso chamou ainda mais atenção, porque esse executivo está dizendo isso para a Reuters, e no anúncio a farmacêutica não deixou isso claro, né? Não disse que a descoberta teve uma natureza acidental. Aí o pessoal começa a desconfiar. Bom, aí o jornal The New York Times publica uma reportagem entrevistando vários cientistas e pesquisadores da indústria farmacêutica que apontam uma série de erros, irregularidades e omissões na forma como a farmacêutica AstraZeneca está divulgando os dados e diminuindo a credibilidade, então, dos seus resultados com a vacina de Oxford. Certo, vários pontos foram elencados. Além desse ponto essencial da farmacêutica ter cometido um erro básico na hora de decidir a dosagem, também foi por parte do chefe da Iniciativa Federal de Vacinação dos Estados Unidos, e não da AstraZeneca, uma outra revelação, de que este grupo que tomou meia dose e que teve resultados mais promissores, não continha idosos e pessoas do grupo de risco para a Covid-19. Se gera uma dúvida essencial, sem mais dados, essa dúvida permanece.
Será que a eficácia maior não se deu porque você não incluiu os idosos e as pessoas do grupo de risco? E de alguma forma a vacina pode ser menos eficaz neste grupo em particular? É uma pergunta que pode ser respondida com transparência. Sem transparência, a dúvida fica pairando no ar, certo? Outro ponto que foi apontado é que a AstraZeneca depois disse que ao menos 2.800 participantes receberam essa dose pela metade, enquanto o outro grupo foram de 8.900 voluntários. Um número bem superior, né? Um número mais do dobro dos que receberam meia dose na primeira vez que tomam a vacina. Mais uma coisa que gera uma polêmica. Por que essa diferença no tamanho dos dois grupos? Foi por engano, mas isso não pode prejudicar a comparação? Bom, e o negócio se estende. São mais coisas aqui. A gente vai ver ponto por ponto. Os pesquisadores também apontaram nessa reportagem do New York Times, com link na descrição, é bom lembrar, tá? Que o método dos estudos clínicos não foi desenvolvido pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford para se testar a eficácia de menos de uma dose. Então que não poderia se utilizar esse resultado porque o estudo não foi desenvolvido se pensando nisso, pensando na possibilidade desse erro. Outro ponto. Outras informações cruciais ficaram faltando no anúncio da farmacêutica e da universidade nesta última segunda-feira. A empresa disse, por exemplo, que a análise preliminar foi baseada em 131 casos sintomáticos da Covid-19 entre os voluntários, mas não revelou quantos casos foram registrados em cada grupo de participantes, inclusive casos assintomáticos, certo? Nem no grupo que tomou a meia dose, nem no grupo que tomou a dose inteira, comparado com os grupos que receberam a dose de placebo, a dose falsa da vacina. Tá? Esse ponto foi questionado também pelo John Moore, professor de microbiologia e imunologia na Universidade de Weill Cornell. Certo, gente? Bom, mais uma questão. Para aumentar ainda essa confusão, a AstraZeneca reuniu os resultados dos 2 estudos clínicos que foram elaborados de forma diferente, na Inglaterra e no Brasil. Então os estudos foram feitos de forma diferentes, mas ela juntou tudo como um só, certo? O que não é a prática padrão de divulgação dos dados de testes de medicamentos e vacinas. Outro ponto que vale ser elencado. Tudo bem, gente? Em entrevista ao The New York Times, o executivo da AstraZeneca, né, o Menelas Pangalos, aquele próprio que tinha dado a declaração anteriormente para a agência Reuters, ele afirmou que a empresa está preparando uma nova análise clínica global comparando os 2 regimes, o de meia dose e o de uma dose inteira, o que aconteceu por acidente, o que era para ser o único presente nas pesquisas, tá legal? Disse que o número de participantes não foi definido ainda, mas que será na casa dos milhares. Ou seja, a principal vacina, a principal aposta do governo federal brasileiro, tá? A gente tem aí a Coronavac, mas o governo federal não fechou nada muito bem ainda para o Ministério da Saúde distribuir para o país inteiro. Então, se a Anvisa aprovar, a princípio, por enquanto, o negócio fica só no estado de São Paulo. Ela está sendo questionada, né? E isso faz parte deste processo. Está sendo questionada pelos pares, mesmo ainda sem a divulgação final do resultado. Oxford e farmacêutica prometeram fazer isso até o Natal, né, antes desses questionamentos, então a gente já não sabe se esse prazo do Natal se mantém. Novamente, uma nova informação sem transparência. Faremos um novo teste. Quando? Como? Onde? Isso não está claro. Eles alegam que será um teste de menor proporção, com menos pessoas, e que por isso não irá atrasar o processo. Mas a gente já está na quinta-feira, dia 26 de novembro. A gente está falando de uma promessa, né, de divulgação final e pedido de autorização para uso emergencial no Natal. Então hoje, gente, os especialistas entrevistados do New York Times e os grandes jornais brasileiros também foram atrás de várias pessoas, questionam muito a possibilidade da vacina ter aprovação para aquele uso emergencial, principalmente em médicos, e questionam, inclusive, o prazo esperado por alguns, que era esperado por alguns, para a vacina começar efetivamente a ser aplicada. Isso é uma péssima notícia. Vale destacar muito aqui que isso não tem nada a ver com fake news contra a vacina, tá? São coisas muito diferentes. O que se questiona aqui em nenhum momento é a segurança, a possibilidade da vacina gerar doenças, nada disso. O que se questiona aqui é especificamente métodos da fase 3, métodos da fase que analisa a eficácia,
Você não pode colocar uma vacina no mercado sem ter uma clareza sobre a eficácia dela, até para montar a sua estratégia de vacinação, né? Para saber o quanto, que proporção da população precisa ser vacinada para que você contenha o espalhamento do vírus. Tudo bem? Então vale destacar, quem está questionando isso aqui é quem acredita em vacina, não é quem cai em fake news de WhatsApp, é quem estuda da área de verdade, por isso essa notícia está sendo dada dessa forma. E isso, querendo ou não, comprova que você tem um monitoramento, que você tem uma equipe enorme de especialistas da área que monitora com atenção e com critério tudo o que está sendo feito por cada uma das farmacêuticas. Mas ao mesmo tempo tem a notícia ruim. Isso só corrobora com fake de vacina. E isso coloca, são dúvidas reais que se colocam, né? Enquanto a gente assiste essa briga das empresas farmacêuticas, esse cai e sobe de ações na Bolsa de Valores. E a gente assiste inclusive a própria AstraZeneca mediando a sua comunicação com base nas suas ações na Bolsa, né? A farmacêutica realizou uma reunião com investidores e passou mais dados do que já tinha passado na segunda-feira, quando começou a ver que suas ações estavam caindo com toda essa desconfiança. Passou isso para o pessoal de Wall Street, passou isso para o pessoal do mercado financeiro. Não passou para a imprensa diretamente. Isso mostra um pouco sobre as prioridades. Então, um ponto ruim, depois de uma série seguida de notícias muito boas, da Coronavac, da Pfizer, da Moderna e da própria vacina de Oxford. Espero que tenha ficado claro e ajudado a elucidar esse tema, que será muito comentado nos próximos dias. Qualquer momento estou de volta com mais informações. Apoie meu trabalho pelo Pix. Aqui, câmera no aplicativo do banco. Aponta, escolha o valor, colabora com o meu trabalho. Todo começo de mês eu publico na aba comunidade um feedback de tudo que eu arrecadei com o apoio de vocês, para ter essa transparência, que aparentemente alguns não têm. Até mais, gente.